porque você sabe que em tudo há um propósito. Existem coisas na nossa vida que Deus disse, olha, está aí por um propósito, e eu não vou tirar. Eu não vou tirar por quê? Porque se eu tirar isso daí, você vai desandar. Se eu tirar isso daí, você vai ter problema na sua caminhada. Se eu tirar isso aí, o processo de crescimento na sua vida para. Então eu não vou tirar. Deus vai falar. Só que aí vem paz. Vem paz interior, porque você entende que Deus está no controle. Deus está permitindo. Deus está movendo. Mas como é que eu vou saber disso? Oração. Se eu não orar, eu vou sempre pensar, poxa, Deus não me ama, Deus não gosta de mim. Olha o que eu estou passando, Deus não faz nada, olha isso. Então eu vou ter sempre esse conceito de que Deus tem o poder para fazer e não quer fazer porque Deus não é legal, Deus não é bom. Quando na verdade não é isso. Deus está te preservando para algo grande, poderoso que Ele vai fazer lá na frente. E Ele precisa que você passe esse processo e tenha essa compreensão, esse entendimento. Por isso que quando você ora, você alcança a paz. Você chega e diz, puxa vida, Deus falou que vai me levar lá na frente. Mas eu estou passando por isso. Então, já orei várias vezes. Deus tem falado no meu coração que Ele não vai fazer agora. Então, tranquilo, Deus está no controle. Aí a paz estabelece e pronto, você continua a caminhada e Deus vai fazer o que Ele falou. Amém? Olha o caso de José. José chega e diz assim, diz para o pai dele sobre o sonho dele e fala, olha, eu tive um sonho, eu sonhei que as estrelas, a lua, tá, eles se curvavam diante de mim. Os feixes dos meus irmãos, os feixes do Senhor, da minha mãe, se curvavam diante de mim. E aí Jacó falou, poxa vida, será que nós vamos nos curvar diante de você, José? E os irmãos ficaram indignados. Só que aí veio o processo. O processo foi lapidando, o processo foi trabalhando José. Só que é interessante isso, porque quando a gente vê lá na frente, quando tudo acontece, que ele se transforma em governador do Egito, o faraó dá uma voz, cria uma lei no Egito, que aquela lei, eu acredito o seguinte, aquela lei foi tremenda, foi poderosa para fechar a ideia de que, olha, você passou o processo, você acreditou, você entendeu a chamada, você continuou orando, você continuou crendo, e agora eu vou revelar para você o sonho de verdade. Porque José não tinha entendido o sonho ainda. Porque na mente dele é somente os irmãos e o pai que se dobraria. Mas aí o faraó chega e diz, José, a partir de hoje, José, nenhum pé, nenhuma mão se move no Egito sem antes consultar você. Olha o que quer dizer. Está dizendo assim, olha José, o Egito vai se dobrar diante da sua lei, diante da sua voz, diante daquilo que você mandar. Imagina? Mas para que José chegasse nesse ponto, ele teve que ter paz, entender que Deus estava trabalhando, que havia um processo e que ele tinha que continuar orando e crendo nas promessas do Senhor. Então, paz interior. E no final, testemunhos e compartilhamento de experiências. Nós temos que falar nas orações, né? Agradecer a Deus pelo que Ele já fez, testemunhar diante dos céus, falar em voz alta e dizer, Pai, eu te louvo, porque eu estava nesse negócio, estava nesse projeto, estava difícil, parecia que não ia, mas o Senhor foi lá, o Senhor abriu porta, o Senhor fez grandes coisas. Na oração, você está orando, você está declarando no céu, você está declarando. Satanás precisa ouvir que você foi vencedor naquele projeto, naquele negócio que você orou, naquilo que você clamou, naquilo que você pediu, e Deus abriu portas. Amém? Isso vai te levar a ter cada vez mais desejo de orar e de não fazer nada sem antes orar. Entenderam? E esse é o chamado de Deus para mim e para a tua vida nessa noite. Deus quer nos levar para a oração. Deus quer nos levar para ter comunhão com Ele, para ter intimidade com Ele, para estar no clamor, para se envolver na oração. Talvez você diga assim, eu quero orar, mas eu não consigo orar nem 10 minutos. Não tem problema. Você pode começar com 10 minutos. Você pode começar com 5 minutos. Você pode começar com 2 minutos. Eu te garanto que na medida em que você for se abrindo mais para Deus e conhecendo mais a palavra e se envolvendo mais com o Evangelho e se entregando mais aos processos que Deus tem permitido na sua vida, vai chegar momento que você vai estar orando 1 hora. Vai chegar momento que você vai estar orando 2 horas. Vai chegar um momento, e eu tenho dito isso para os irmãos da nossa igreja, em que você vai começar a ver pecado diferente. Porque hoje nós vemos pecado como aquilo de mal que nós fazemos no reino. Então, a partir do momento que você faz algo ruim, que é contrário ao princípio, que é o contrário à palavra, você entende que você peca. Aí você chega diante de Deus e diz, Pai, eu fiz isso de errado, me perdoe, porque você entende que você peca.
Mas existe um outro tipo de pecado que nós não assimilamos muitas vezes. É o pecado de omissão. É o pecado de não fazer aquilo que Deus manda. Entendeu? Esse pecado está muito latente na vida dos crentes de hoje em dia. Que nós não fazemos o que Deus manda e a gente fica de boa. Como diz assim, mas eu não fiz nada de mal, não fiz nada de ruim. Não, deixar de fazer o que Deus manda é pecado. E quando eu não oro, eu peco. O próprio Samuel chega e diz diante do povo, quando ele está entregando o cargo, ele diz assim, olha gente, eu quero deixar bem claro para vocês, que pecaria eu contra Deus se eu não orasse por vocês. O Samuel, a gente tinha entendido que não orar pelo povo era pecado. Nós entendemos que pecar é você fazer o mal. Deixar de fazer o bem não é pecado. A Bíblia diz, se você souber que tem que fazer o bem e não fizer, você cometeu pecado. Então há o pecado da omissão. E quando é que eu vou ficar bom na oração? Quando eu não orar e eu entender que por não ter orado eu pequei. Porque aí eu vou orar pedindo perdão para Deus porque eu não orei. E aí nesse momento o meu nível de oração está subindo. Amém, Jesus? E eu quero deixar isso para vocês nessa noite. E é por isso que eu quero orar por vocês, quero clamar a Deus por vocês, quero pedir para que Deus realmente opere na vida de vocês de uma forma tremenda. Eu acredito que Deus deve ter falado no seu coração, né? Se você está aí com problema, vai lá, dobra o teu joelho. Nem que seja 5 minutos. Fala para Deus. Tem experiência para você ver. Chega lá e diga, Deus, olha, eu estou passando por isso, por isso, por isso e por isso. E eu creio que o Senhor pode mudar a minha situação. Eu creio que o Senhor pode fazer algo. Então, meu Deus, entra com providência aqui. Meu Deus, haja ali, mova ali, opera ali. Começa a colocar diante de Deus. A Bíblia diz que nós devemos levar para Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. É Ele que tem cuidado de nós. Então não fica aí choramingando nos cantos, achando que não tem mais saída, que não tem mais resposta. Não, leve a Deus primeiro. Coloque diante dEle, creia, e você vai ver o que Ele vai fazer. Amém, Jesus? E é nesse sentido, nesse conhecimento, nessa revelação profética que eu quero orar por você. Quero orar pela sua casa, quero orar pela sua família, quero orar pela sua empresa, quero orar pelos seus negócios, quero orar mesmo, até Deus bradar na sua vida, até Deus concluir o projeto, até Deus falar, olha, agora acerca disso, resolvido. Nem precisa orar mais, porque agora acabou. Porque Deus chega uma hora que ele diz que não precisa orar mais, viu? A Bíblia fala de Moisés com o povo na beira do mar, e Moisés vai orar. E Deus diz, Moisés, por que clamas a mim? Olha isso. Deus disse, Moisés, não é tempo de orar mais. Agora é tempo de tomar atitude. Agora é tempo de marchar. Diga ao povo que marche. E Moisés, então, chama o povo e atravessa o mar. Então existe um momento de orar e existe um momento de parar de orar por aquele problema. A oração da comunhão, a oração da intimidade, essa não acaba nunca. Mas a oração por um problema, chega uma hora que acaba. Assim que Deus resolve o problema, acabou aquela oração. Entendeu? Mas existe um momento na nossa vida que nós oramos por alguma coisa e Deus fala, começa a agir sobre isso. Não adianta você ficar só orando e de braço cruzado, só orando e esperando o milagre acontecer, mas você não se move. Então, orou? Age agora. Age agora acerca disso que você está pedindo. E você vai ver o milagre acontecendo. Amém, Jesus? Glória a Deus. Eu quero orar por vocês, querido. Vamos ver quantas pessoas estão aqui pedindo oração. Peço oração, pastor, pelo processo de partilha de herança familiar, que haja paz com todos os irmãos. A Silvia Brito. Vamos orar então pela Silvia, pedindo para Deus agir aí nessa partilha de herança, para que a família, né, que sempre tem estado unida, né, nesse momento agora, não é momento de separar por causa de coisas, né, de bens. Então Deus vai agir e vai fazer com que haja paz e que resolva todas essas questões aí de partilha de herança. Pai, nós nesse momento colocamos diante do Senhor o pedido, meu Pai, da Silvia Brito, sobre a questão da partilha de herança para a sua família. Meu Deus, entendemos que esse é um momento delicado nas famílias. Muitas famílias têm se rachado nesta hora, muitas famílias têm se perdido nesse momento. Mas nós entendemos, Pai, que o Senhor é o Deus que guia tudo, que dirige tudo. O Senhor é o Deus que já está vendo, meu Pai, aonde haverá um problema, haverá uma dificuldade. Então nós oramos por essa família e pedimos que o Senhor traga sobre essa casa a paz, que o Senhor traga sobre essa casa, meu Pai amado, a harmonia, e que essa partilha de herança seja, meu Pai, transcorra na mais perfeita ordem e paz. Nós clamamos pedindo que o Senhor opere poderosamente na vida da tua